Já te aceitei. Fala, Fabrício. Já te aceitei, Bárbara. Oi, Bárbara. Já te aceitei de novo. Aí, Olá, boa olá, noite. boa noite. Hoje Tudo foi rápido, bem? entrou rapidinho. Pois é, eu tô ficando já expert nisso, hein? Ah, o pessoal tá entrando aí. É, Sara, boa noite. boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, só as pessoas poderem entrar, aí a Pois gente começa. sim, sim. Vou entrando devagarzinho, né? É, é. E a gente pode ir fazendo a nossa apresentação, né? Para quem não conhece a gente, doutora, boa noite. Quem não conhece, somos fisioterapeutas e trabalhamos com o programa Longevidade e Bem-Estar. É mais uma live sobre doenças crônicas desse nosso programa Longevidade e Bem-Estar. Flávio também, fisioterapeuta. Fala um pouquinho, Flávio. Então, para quem não conhece, né, pode ser que as pessoas depois assistam essa live e não necessariamente agora ao vivo, né? Eu sou formado em fisioterapia, eu tenho especialização em fisioterapia cardiorrespiratória com ênfase em CTI, mestrado em ciências do esporte, doutorado em neurologia. E trabalhei com bioquímica, né, desde sempre, né? Desde 25 anos já. E trabalhei com os atletas olímpicos, né, durante muito. Participei de alguns ciclos olímpicos, né? Publiquei alguns artigos científicos por aí. E estou aqui junto com a Bárbara, né? A gente formou esse projeto, que a gente trabalhou com muito carinho no início do ano. Então, essa live faz parte desse projeto, né? A ideia é que a gente tenha essa live, pelo menos uma vez por mês, lives como essa, para esclarecer para as pessoas, não sobre o mundo dos atletas olímpicos, mas também sobre as doenças, né, crônicas, principalmente, As pessoas porque normais. é, é porque, na verdade, a ideia que as pessoas têm é que as duas coisas são muito distantes, mas não são tão distantes assim, não. Eu espero que durante a live eu consiga desmistificar um pouco isso, porque eu caminhei nos dois mundos. Sim. Então eu sei o que, que tem em comum dos dois mundos, Aham. né? E às vezes as pessoas. Isso, tanto que a minha dissertação de mestrado, eu comparei justamente pacientes CTI e atletas de alto rendimento. Então, você vê que não é tão distante assim, né? Do ponto de vista inflamatório. Então, assim, é essa a ideia. Mas vamos A esperar a live. ideia do projeto realmente é pegar, assim, a gente ter uma entrega para vários tipos de pessoas, né? Vários públicos. E eu, como fisioterapeuta na área da postura, a minha especialização foi toda em terapia manual e, e trabalho também com movimento, com coordenação motora. E a necessidade da gente trazer, da gente fazer essas lives, né, no sentido da gente realmente educar e conscientizar as pessoas, porque existe um delay. Muitas pessoas elas ouviram, já ouviram sobre determinado assunto, mas elas se identificam até em algum momento, mas elas não conseguem ter um pensamento sobre como seria uma reabilitação na vida dessas pessoas, né? Então esse projeto é rico nesse sentido, da gente trazer uma reabilitação muito individualizada para cada um deles, né? Dentro do que realmente a pessoa está precisando e não dentro e sobre uma patologia.
né? Quem é aquela pessoa exato. que está com aquela patologia? É muito mais importante a gente conhecer quem é que está com aquela patologia do que vamos trabalhar, reabilitar mais uma patologia. Não é por aí, né? Não, Porque as patologias, elas têm todo o seu, Flávio, como pesquisador, sabe, que a patologia tem a sua linguagem, o seu caractere e tudo mais. Porém, tem uma pessoa ali que tem outras demandas e que está com aquela patologia também. Então a gente precisa entender que o indivíduo ele é multifatorial. Por isso até o nosso programa Longevidade e Bem-Estar fala também dessa questão da carga interna, carga externa, né? Quem é aquele indivíduo que está nessas situações, nessas condições do dia a dia, né? deixa eu completar, que a Sara botou aqui que é um trabalho multidisciplinar. Eu vou até um pouquinho além do que a Sara está falando aí, que é interdisciplinar. Qual que é a diferença, né? Que a gente, uma vez, eu e a Bárbara, a gente conversou muito sobre isso. O multidisciplinar envolve vários profissionais da área. Só que muitas vezes, né, o que a gente verifica no dia a dia, que às vezes os profissionais estão envolvidos, mas eles às vezes não se conversam direito. Ou conversam no máximo, às vezes, eu costumo brincar, né? Pessoal, é uma brincadeira, por papel, né? Você escreve uma cartinha um para o outro, né? Alguma coisa assim. Mas no nosso projeto, a ideia é ser interdisciplinar. E o que é isso? É a gente conversa mesmo entre a gente. A informação, ela não é só uma informação escrita no papel. Não que isso não seja importante, porque a gente também transfere muita coisa escrita, a gente gera relatório, não é isso. Mas o que eu falo é assim, a gente conversa, a gente A gente troca, tem reuniões, a gente né? tem, né? Que faz parte do nosso projeto. Então, a avaliação que eu faço, o que eu encontro na avaliação, eu converso com a Bárbara. Aí eu passo para ela como está, no meu caso, né? Eu olho muito para essa questão de fisiologia, bioquímica na minha avaliação, que a gente faz essa avaliação que o resultado sai rapidinho, né? Sai no mesmo dia, essa é uma das vantagens. Então, a gente já tem ali pelo menos um perfil imediato, como está essa pessoa por dentro. Então a gente vê ali, por exemplo, proteína C reativa, a gente vai falar sobre isso aí durante a live também, mioglobina, a gente vê cortisol, testosterona, né? Obviamente isso caso a caso, mas aí com esse tem também a parte da conversa, como qualquer avaliação de qualquer profissional da área de saúde. E aí a gente já com essas informações eu já converso com a Bárbara, já passo para ela, e a gente já começa a pensar justamente nessa questão da reabilitação que a Bárbara está falando. Então vai. E além disso, né, que a gente vai falar também sobre isso hoje, o dia a dia desse paciente. Porque a reabilitação é um momento, mas o paciente tem um dia 24 horas. Sim. 24 horas ele está ali. Isso interfere muito, né, na reabilitação. É, é. E hoje vamos começar falando sobre doenças crônicas, né? O que seria um paciente crônico, né, doutor Flávio? Isso, o que é uma doença crônica, Bárbara? O que caracteriza a doença crônica? Eu que vou te perguntar hoje. Então, a gente tem aí algumas referências na literatura, né? Mas a doença crônica é caracterizada a partir de 3 meses de sintomas. Então, a pessoa que tem um sintoma já há 3 meses com aquela indisposição, aquela dor, já pode ser caracterizado como um paciente crônico, né? E o paciente crônico é um paciente muito complexo, e a gente precisa ter assim uma reabilitação de muita expertise, porque é um paciente que tem várias demandas, né? Está sofrendo por vários. A doença crônica ela acaba pegando várias questões, não só metabólica, como também a gente pode ter um paciente crônico com uma questão neural envolvida, com psique ruim, né? Então, com a parte endócrina também. Então, é um paciente muito complexo e que precisamos ter uma atenção mais especial, né? E aí, quando a gente fala em doença crônica, as pessoas já perguntam assim:
Ah, quer dizer que eu sou um paciente crônico e eu não vou ter cura, né? Quanto É, tempo eu vou levar de reabilitação? seria a minha próxima pergunta, se ela é incurável. Porque e aí eu vou linkar ao que eu falei anteriormente, né? O paciente crônico, ele se cronifica ao longo do tempo, né, da doença, né, ao longo né, da sintomatologia, ele vai se cronificando. Por isso que, quanto mais cedo a gente reabilitar esse paciente, mais ganhos ele vai ter, né? Então, se a gente pensa num paciente que, vamos dar um exemplo, né? Um hipertenso que já tem uma questão, muitas das vezes a hipertensão pode, também tem vários fatores a hipertensão, né? A gente tem fatores emocionais, a gente tem fatores viscerais, né? A gente até tem fatores mecânicos também, né? Uma sobrecarga visceral que pode trazer uma sobrecarga mecânica a nível, por exemplo, de costelas, né? Se a gente falar do nível onde está essa víscera, né? A gente pensando em coração, a gente fala em gradil costal, externo, manúbrio e tal. Então, dependendo do tempo que ele ficar com essa hipertensão, e principalmente se não estiver controlada, vários pontos ele vai ter de problemas. Então, a gente precisa, quanto antes a gente pegar um paciente crônico e reabilitá-lo, melhor vai ser a sua resposta, né? Então, eu não vou dizer que é incurável. Eu acho que você pode ter uma qualidade de vida, você pode ter uma mudança de hábitos, isso lá na frente a gente vai falar, né, Flávio? E ter ali uma vida que você que esteja assim, vamos dizer, equilibrada com a doença que você está no momento, né? É controlável, né? Controlado, isso aí, controlável. Então, não é incurável, pode ser controlável, né? Dependendo da cronicidade, ela fica mais complexa, né, para se reabilitar. E você pode me diferenciar assim, o que é uma doença aguda do que é uma doença crônica? Então, uma doença aguda, ela é muito pontual, né? Vamos dizer, sofri um trauma, estava andando de bicicleta e caí, bati na lateral do meu quadril e tive ali uma fratura a nível ali da asa ilíaca ali do quadril. Então, nesse momento a gente tem, né, um fator mecânico pontual. Então, a gente tem ali uma patologia aguda. Sendo que, o que a gente vê também na fisioterapia, né? Uma reabilitação errada pode levar uma patologia aguda a se tornar uma patologia crônica, Crônica, né? exatamente. Então, o paciente que tem, porque o agudo, ele tem um tempo de reabilitação também. Tem as fases da reabilitação. Então, se a gente não acompanha isso é aquele período lá de menos de 3 meses, porque a partir daí se você perder uma fase de reabilitação, você já está entrando numa fase mais crônica, né, do É, trauma. isso E pode dar em aí é quatro uma outra semanas, mais ou história, né? menos. A partir da quarta semana, mais ou menos, que já. Quando você sai do agudo e vai para o crônico, é a partir da quarta semana, ou seja, esse período de 3 meses é menor ainda, nesse Pode. caso. Sim, eu diria assim, 2 meses e até eu diria 9 a 10 semanas. Você ainda está. Porque tem um processo inflamatório, depois tem um processo da remodelagem, né? Depois tem o processo, né, da cicatrização. Então, assim, em termos de tendão, ligamento, osso, eu diria nesse período aí de 8 a 10 semanas, entendeu? Então você tem.
doenças crônicas, desde mais, vamos dizer, mais simples, que podem ser ortopédicas, que você está falando, não é isso? Musculoesqueléticas, né? Musculoesquelética, Como também mais complexas. mais complexas, né? Por exemplo, se você linkar um hipertenso que tem, você da parte da bioquímica, você pode até abrir um parênteses aí e nos ajudar nesse raciocínio. Um hipertenso que tem um problema renal, né? Então, existe um problema visceral. A hipertensão dele surgiu por uma questão visceral. Porém, ele é uma pessoa também estressada. Aí você tem uma carga externa, um trabalho estressante, né? O fato dele ter um trabalho longe, muito longe da casa dele, também já tem um estresse para chegar até o trabalho. Então, já tem vários outros fatores. Não, começou com um rim ruim, né? Que levou à hipertensão, mas agora já tem um estresse envolvido aí também, que pode trazer aí uma simpaticotonia, porque aí a gente está falando do sistema nervoso autônomo. Então, olha quantos fatores já começa. Então, de uma situação crônica, de um fator crônico, você já vai abrindo leque para vários outros, né? Só explicar para o pessoal que é porque a gente montou uma figura, né? Eu e a Bárbara, que sintetiza muito bem isso. A Bárbara, quando fala carga interna e carga externa, é justamente isso que ela está falando. É exatamente esse exemplo da hipertensão é um exemplo, né? Mas existem vários outros. Que a carga, se eu explicar para vocês poderem entender que a carga externa é tudo aquilo que é fora de você, né? Então, se você mora longe, é o local que você mora, é a sua família, né, é o estresse que você está ali, enfim, vivendo no seu dia a dia, a- até mesmo a sua resposta interna, que pode ser a própria bioquímica, né, que a gente está falando, da glicose, da pressão arterial, da frequência cardíaca, né, da percepção de cansaço que você sente, tudo isso é a carga interna. Então, tudo esse externo que a gente fala, quando a gente fala carga externa, se refere a isso tudo que é externo a você. E quando a gente fala de Isso, carga né? interna, é a resposta do teu corpo. Pode falar, Bá. E a carga externa, né, pode ser um dos causadores da doença crônica também, né? Por exemplo, Exato. fatores ambientais, como você falou também sobre o estresse, né, a má alimentação, fatores comportamentais. Então, tudo isso pode levar o indivíduo a ter uma hipertensão, que aí já caracteriza uma das doenças crônicas, né? Que atualmente, assim, é muito, a gente vê muito, né, pacientes assim, hipertensos, diabéticos. Então, não é só, às vezes chega um paciente para a gente com uma questão, com uma dor musculoesquelética, mas é diabético, é hipertenso, quer dizer, é mais complexo, né? De um tratamento assim, para esse tipo de paciente, é mais complexo. Exato, porque no dia a dia, né, a gente sempre vai ter essa carga interna sendo modificada o tempo todo na nossa vida. Tá? E aí tem horas que ela vai aumentar e tem horas que ela vai diminuir. Tá? Isso tudo em função disso que a gente está falando, do seu dia a dia. Existem também fatores genéticos, né, Bárbara, que vão te predispor, ou seja, aumentar a chance de você gerar as doenças crônicas. Tá? Mas se você mantiver essa carga interna sob controle, você diminui a chance de você gerar doença. Tá? Não significa que você está livre, porque você pode ter. Por isso que numa avaliação a gente sempre pergunta sobre o histórico familiar, porque é importante entender isso, uma vez que a gente quer justamente manter essa carga interna sob controle para que não gere a doença. Isso. Você fala em Tá? história familiar, né? Eu falo também sobre que eu acho que acrescenta muito essa cronologia dos fatos, né? É, Porque às vezes o paciente chega para a gente com uma questão só. Ah, eu caí, Bárbara, e aí eu tô agora com esse ombro doendo. Tá, mas vamos pensar um pouco mais lá atrás, antes da sua queda, né? Você tinha alguma questão? Qual esporte você fazia? Porque tudo a gente vai associando, tudo a gente pode associar. Dentro de uma. Quando você faz uma avaliação fisioterápica, você precisa ver essa cronologia, porque uma dor, ela nunca está sozinha, né?
Existem É, fatores metabólicos, existem fatores bioquímicos, né? Existem fatores emocionais. emocionais. Então, e aí, por isso que eu falo nessa individualidade do nosso programa, né? Porque, e dentro para o paciente pode não ser um agravante. Ah, mas eu estou querendo falar sobre essa minha dor no ombro, mas tem 3 semanas que eu briguei com fulano de tal. E o estresse pode aumentar essa dor. E aí, essa cronologia é importante a gente conhecer, né? O paciente dentro dessa cronologia. Esses fatos são preciosos para a gente. Para ele pode não ser, não pode ser, não pode, pode não ter tanta relevância, mas para a gente tem, né? Que a gente vai linkando. É. Porque a partir dessas avaliações, a gente vai conversando, a gente vai entendendo isso e entendendo como é que teu corpo responde, né, que é essa carga interna que a gente está se referindo. Por quê? Porque se a gente rompe isso, a gente ultrapassa isso, existe uma coisa chamada, há um rompimento que a gente chama de carga alostática. Ou seja, o teu corpo ele tem a capacidade de se adaptar no dia a dia. O teu corpo, no dia a dia, ele vai se adaptando a todo esse estresse, todas essas mudanças que a gente vai propondo para ele. De exercício, de alimentação, de sono, de tudo isso. Ele vai se adaptando. Mas se você chega num estresse, no caso, um estresse negativo, porque o exercício é um estresse positivo, até certo ponto, porque se for em alto rendimento, não é. Ele é um estresse negativo. Você rompe essa carga alostática, ou seja, você faz muita coisa em excesso, e aí você pode gerar, assim, tanta doença, quanto a lesão, quanto a fadiga. É um termo técnico que se usa para dizer que as pessoas se adaptam, a capacidade do corpo das pessoas se adaptarem. Então, quando você rompe essa capacidade do teu corpo de se adaptar a esse estresse, ao seu dia a dia, pode surgir a doença. É essa a ideia que une o mundo de qualquer. Muitas das Se vezes você. Pode o falar, pode falar. paciente não identifica, desculpa, Flávio. Muitas das vezes Pode o ser, sem paciente não problema. identifica, né, que ele é um paciente crônico. Muitas das vezes ele acha que não, que é uma coisa É, pontual ali. Porque é, ele veio com uma dorzinha ali naquele ombro, mas tá tudo bagunçado nele. Mas ele ainda é. não. Por isso que é importante também, dentro dessas avaliações, e quando a gente pega essa cronologia, a gente já ir fazendo uma análise com a qual a participação dele. Porque ele mesmo, o próprio paciente vai ter suas respostas, e vai caindo ali as perguntas e ele mesmo vai respondendo. Se não for responder para a gente, ele vai tendo essa análise, né? Ah, como é que eu estava no dia anterior? Ah, minha postura também não está sendo legal e tal. Então, isso ajuda no autogerenciamento, né? Dentro da reabilitação, é muito importante essa coparticipação do paciente, né? Mas vamos lá, Flávio. Doenças crônicas, né? A gente tem uma gama aí. A gente já falou da hipertensão, da diabetes. Você quer fazer alguma colocação para diabetes? É, tá, a diabetes, pegando um pouco desse gancho da carga alostática e trazendo. O que acontece? A diabetes ela surge justamente por um rompimento dessa carga alostática. O que, que é? Se eu puder simplificar. Uhum, Tá? É justamente quando você decide ali, você começa a se alimentar mal no seu dia a dia, você já tem uma predisposição genética, né, uhum, muitas das vezes, que você pode até nascer com diabetes tipo 1, uhum, que aí você já nasce, né, mas ao uhum. longo do tempo você pode adquirir, que é a diabetes tipo 2, que é justamente o sedentarismo. As pessoas já ouviram falar sobre isso, mas eu vou repetir. É sedentarismo, né, é a Sempre é pessoa bom. se alimentar... Oi? Sempre é bom. As pessoas se Repetir. alimentarem mal, né, a má alimentação. E aí, exatamente o que você falou, muitas vezes a pessoa não tem consciência daquilo que está provocando nela. Porque ela só vai ter o sintoma, por exemplo, da diabetes quando a coisa a pessoa já está diabética mesmo. E aí, isso aí nada mais é do que eu estava falando da carga alostática, é justamente o que? É o rompimento, o teu corpo ele vai se adaptando. Você jogou mais carboidrato para dentro, mais glicose, ele vai digerir aquilo, ele vai se adaptar, ele vai jogar para a tua célula, beleza. Hoje,
Aí vai fazer isso amanhã de novo. Aí vai jogar insulina para cima, ele vai se adaptar. Bom, até que chega uma hora que o teu corpo cansa, entre aspas, né? E aí você começa a ter dificuldade de jogar essa glicose para dentro da célula. Porque o maquinário que está dentro da célula não está funcionando tão bem. E aí entra que são as intervenções, que é justamente para tentar controlar essa carga interna e diminuir essa carga alostática, que a gente está falando, e aí você ter o controle da doença. Então, uma das coisas que eu vivenciei foi justamente o quê? Que a gente tem isso no nosso projeto, que é justamente botar um sensor, que eu botei uma vez que é uma coisa recente, né? Esse sensor é uma coisa recente, já botei em paciente diabético, e essa paciente ela tinha, né, câimbras e perda de força. E o bom do sensor, que a gente sempre vê aquelas subidas de glicose, né? E a gente, às vezes a pessoa come escondida, então a gente vê essa subida E o e sensor não vai, engana. não engana. Aí a distância a gente vê, né? A gente avisa pro paciente, né, que aí a gente vai monitorando, dizendo, né, que subiu, que a pessoa comeu, vai ajudando nesse controle. Então, essa subida ela vai se tornando menor. Então, essa paciente, por exemplo, que tinha perda de força e tinha câimbras constantes, só com o controle da glicose, melhorou a força e melhorou ela parou de ter câimbra. Então, porque Nossa. câimbra não está só ligado a déficit de eletrólitos. Então, eu tenho aqui pessoas que estão nos ouvindo e que Ah, agora eu vou falar, hein? Eu vou, eu vou denunciar. Tem pessoas aqui na nossa live que que estão nos ouvindo e que tem muitas câimbras durante o trabalho no Pilates, né? Durante o exercício. A cãibra, ela tem, né, tem vários ela é caminhos, multifatorial. multifatorial. Mas o que você diria assim, a pessoa que tem cãibra, muita cãibra durante a atividade física? É algum déficit nutricional? Pode ser. Deveria estar ingerindo algum alimento que ajudasse Então, a melhorar esse processo durante a atividade, né? geralmente as pessoas pensam na cãibra só por causa do déficit de eletrólitos, tá? Uhum, Mas a cãibra não tem só essa origem, não. uhum, Ela pode estar relacionada a isso sim, também. Então, problema de sódio, potássio, mas todo mundo já está careca de saber que isso é muito divulgado. Mas também pode ser central, que aí tem a ver com neurotransmissor, com glutamato e GABA. O glutamato ele estimula e o GABA ele controla esse estímulo. Tá? Então, ela pode ter relação com isso também. Então, ela ser neuromuscular. Aí relacionado à questão neuromuscular, você diria que seria tipo um espasmo? Tipo um espasmo, mas não é bem um espasmo, não. Não é bem um espasmo, porque o espasmo tem uma questão Mas o muito espasmo também tem sensitiva, isso. né? Também tem isso no espasmo. Inervação periférica, né? É, mas, E mas aí é uma participação neural aumentada, né? é, Espasmo muscular. é, Mas a e aí, cãibra tem mais fatores bioquímicos, eu diria assim. Porque quando você fala em questão neural, é uma coisa um pouco mais séria, né? Seria? então, aí pode ser, às vezes, até uma questão de sono mesmo. Fadiga central, Olha aí, gente. Uma entendeu? pessoal aí, ó. Vamos dormir. Olha o sono reparador aí, ó. Que a gente fala tanto no nosso É. programa, né? Então, pode ter relação com isso, tá? E muitas vezes, quando as pessoas falam cãibra, elas pensam muito na questão da periferia, mas não da questão central. Sim. Né? Então, que a Carol botou que ela tem muito na corrida. Então, na corrida, normalmente, é periférica mesmo, e dependendo do esforço, tá realmente relacionado, muitas vezes, ao que é mais falado, déficit de eletrólito, a transpiração, né? E isso, se acontece durante a corrida, aí tem que entender essa ingestão de líquido durante a corrida, se está adequado, se não está, a quantidade de sódio, como essa transpiração, quantidade de sódio que libera, se puder avaliar. Existem dispositivos hoje que avaliam sódio, não são baratos, mas existe. Dependendo, se a pessoa quiser fazer um investimento. A gente não tem no nosso programa, mas a pessoa pode investir, existe, né? É possível, tá? Uhum. Mas não é barato.
mas dá para fazer. E a não ser que faça de uma maneira tradicional, que é a coleta venosa, que dá para ser visto também, tá? Se for dependendo do déficit, né? Agora, no caso da Sara, eu tenho dormindo. Ou então, assim, pós um exercício também. Aí tem a ver também com essa questão do sódio, dos eletrólitos. Pode ser É mais depois, comum. É não mais comum. durante, né? É Uhum. mais comum, mas pode ser também que ninguém fala. Geralmente as pessoas culpam só de potássio por isso, mas pode ser um simples descondicionamento físico. A pessoa não está condicionada fisicamente ou o suficiente para aquela tarefa. Pode ser Assim, simplesmente isso. fez um treino acima do que a capacidade, aquela coisa É, da capacidade de demanda, né? é, exato. Mesmo que sejam. Que as pessoas têm a tendência a achar que é Pilates é mais fácil, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Não tem nada a ver. Né? Acho que só porque está correndo é que é mais difícil que teria câimbra. Não, você pode também ter no Pilates essa carga, né? Porque carga, o que as pessoas têm que entender também é isso. Carga, quando a gente fala carga, quando a gente falou que a resposta do seu corpo ela é relativa. Relativa aqui, a você. Não Uhum. significa que porque eu pego 4 quilos e a Bárbara pega 2 quilos, que eu pego mais peso do que a Bárbara. Porque isso às vezes não é verdade. Sim, Entende? a Sara tá aqui, ó. Então não farei pilates, tá? Tá bom, eu te pego, hein? Segunda-feira quero você aqui, hein? Não, tem Eu que vou lá na fazer. tua casa. Mas assim, no programa a gente tem esse questionário, né, da percepção, né, de carga. Como você Então, falou, também é muito subjetiva, né? no nosso programa, a gente, para monitorar essas doenças crônicas, monitorar justamente essa coisa da carga, né, a gente tem o nosso questionário de bem-estar, né, que Uhum. avalia cinco pontos aí, que é sono, humor, né, o seu estado de estresse, a fadiga e a dor. E aí você codifica ali, gera um score, né, uma pontuação, e daí a gente sabe como é que você tá. E daí a Sim. gente vai tomando as medidas. Aí eu e a Bárbara, para poder ir modulando a sessão, né, de acordo com isso. Além disso, a Bárbara também vê a pressão arterial, vê a frequência cardíaca. Então a gente Durante o vai, treino, né? durante o treino, a gente vai. Então a gente tem ali o quê? São dados de percepção, né, que a pessoa marca, e tem dados ali que são dados internos, que a Bárbara está monitorando. Então, com esses dois dados, a gente consegue monitorar muito bem essa carga, né, de treino pro paciente. Agora, a Débora, ela falou, eu tinha, né, muita cãibra no abdômen quando eu estava grávida. Aí eu acho que, assim, eu creio que tem muito a ver com a questão da elasticidade mesmo, É, é. tecidual, muscular, da fibra muscular, né? E aí a gente pode ter aí esse rebote, né? Esse encurtamento e aí vira cãibra também, por fato de estar fazendo um estiramento ali um estiramento contínuo, né? Mas a ideia da nossa live é falar um pouco de doenças crônicas. Deixar o pessoal um pouco. Pois é, a gente já está saindo. Voltando aí a essa questão da doença crônica, Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, fale Bárbara. então. A doença crônica ela pode afetar jovens? Porque normalmente as pessoas só pensam em doença crônica em pessoas mais velhas. É, e é interessante essa pergunta, porque quando a gente realmente, né, doença crônica, então envelhecimento, aí eu vou pensar em doenças degenerativas, eu vou Ah, pensar, né, nas limitações dos idosos, vou pensar na questão inflamatória, vou pensar numa artrite reumatoide. O paciente jovem pode ficar cronificado também. É aquela questão que eu te falei, a reabilitação, quando não é boa, acaba virando uma cronicidade, né? Acaba cronificando e você tendo uma patologia ali, e aí acaba sendo um paciente crônico, né? E aí a é, gente. Porque o tempo é muito valioso numa reabilitação, né? é, E aí a- um além, paciente. Pode além disso, falar. você está falando, tem diabetes tipo 1,
tem asma no pessoa jovem, que também é uma doença crônica. E tem Sim, doenças autoimunes, que são doenças que sim, também são doenças verdade. crônicas É também. verdade, Então, uma fibromialgia, uma né? fibromialgia, então doença crônica está, vamos dizer, na faixa da população inteira, não é só em Porque, velho, como as assim, pessoas pensam. quando eu falo paciente jovem, eu já linkei com um mecânico e uma reabilitação ruim, e aí acaba virando um crônico, né? Mas aí Aham, você também pode ter um jovem com um problema visceral, que eu falei logo no início da live, né? Quanta gente jovem que a gente que tem aqui no consultório com problemas de gastrite, né? Que aí tem relação, né, diretamente com o esôfago, com o estômago, e aí aí isso vai repercutir numa costela, isso vai repercutir no externo, isso vai repercutir numa respiração ruim, que é o caso também de uma paciente com asma. Então aí tem um padrão respiratório associado, e aí você já começa a linkar com uma questão já mecânica também, né? Então, lógico, pacientes jovens também pode, né, tem doenças crônicas, certamente. a gente está falando de exercício, né? A gente também falou de exercício aqui, né? Falando de doenças crônicas. Então, assim, se eu pudesse dizer assim, qual que seria a importância para doentes crônicos da reabilitação, da fisioterapia? Como é que a gente pode trabalhar de maneira geral esses pacientes? Eu sei que as pessoas já devem ter sacado algumas coisas, mas acho que seria legal se a gente pudesse pontuar, Então, que acho que ficou um pouco difuso, né? você está falando sobre atividade física, e aí eu vou linkar a uma Ah, outra doença crônica que é a sarcopenia, né? A bem lembrado. sarcopenia, bem Que está lembrado, tá bem discutido hoje em dia. Muito. bem discutido, e assim, um alerta que eu vou dar para quem está nos ouvindo aí, né? A perda, isso é um agravante, mas é importante a gente falar. A perda de massa muscular, porque as pessoas falam, a perda óssea, densitometria, vamos fazer, né, exames para ver a sua perda óssea, mas a perda de massa muscular começa por volta dos 30 anos. 30 anos de idade. A partir dos 30 anos, a gente tem que ligar o alerta sobre a nossa massa muscular, né? E a gente não tem, assim, um exame específico para ver, né? Tão especificadamente. Lógico que a gente tem exame de força, né? A gente consegue modular isso, mas a gente não tem exame de imagem, a gente não tem exame sanguíneo, a gente até tem pela proteína C reativa do músculo, É, né? O Flávio. o que acontece? Quando atinge a força, normalmente já apareceu no sangue antes. Quando Aham. você faz o exame de imagem, vê a secção transversa do músculo, ou seja, o tamanho do músculo, já apareceu também na bioquímica antes. Por isso que é uma das vantagens que a gente tem no nosso projeto é ter a bioquímica, justamente a parte inflamatória, porque ela normalmente ela vai, entre aspas, gritar antes do que aparecer na força. Então, quando você fala de exame de imagem, eu me lembrei assim, tá? Quando eu pego exame de, por exemplo, ressonância magnética de coluna lombar, a gente vê muito isso. Lá na A descrição, Débora, socorro, Deus. lá na, Desculpa, des- mano. lá na descrição, a gente vê assim, lipossubstituição da musculatura paravertebral, né? Quando a gente lê isso, lipossubstituição da musculatura, é porque assim, a musculatura da coluna está super fraca. Super, super, super. Né? Então, assim, alguns exames de imagem até a gente consegue identificar isso, né? Mas o que eu digo também, assim, a pessoa não identifica rápido, né? Por isso que ela vai ver que está com uma perda lá no seu, né? Lá quando você está numa fase ali se tratando de mulheres, lá no climatério, né? Lá na fase, quando você tem uma baixa hormonal, ou então quando você realmente vai fazer uma atividade física mais intensa, que você vê que você está fraca, que dá as câimbras aí da vida, né? Mas a sarcopenia, então, voltando lá à questão da sarcopenia, né?
Atividade física, para quem está com uma baixa de massa muscular, as pessoas pensam que é só trazer força na atividade física. O exercício tem que ser de força. Mas muito mais força, a gente tem que usar a potência, né? A Boa. potência do exercício. Porque assim, Isso aí. como é que a gente quantifica essa baixa de massa muscular? No idoso, vamos dizer, depois dos seus 70, 80, né? A pessoa não consegue levantar rapidamente do sofá. Se o idoso, porventura, né, tem uma queda da própria altura, ele tem que ter condições de se levantar. E aí a gente vê que a potência nada mais é do que, né, a capacidade rápida de gerar força. Então é essa capacidade rápida de gerar força que a gente tem que colocar nos treinos, né, na atividade física. Não só no idoso, tá? O pessoal aí também, ó, dos 30, 40, 50 que querem ter essa prevenção, a gente tem que trabalhar com potência. Pessoal aí do Pilates, nós vamos trabalhar mais com potência também, né? Isso aí. E Flávio, dentro dessa questão da Deixa eu te fazer, sarcopenia, só fazer um alerta aqui, fala, aproveitar esse gancho da sarcopenia, né? Que você falou que a perda de massa muscular, né, começa ali em torno dos 30 anos, né? sim. E aí você vai evoluindo com isso e, em algum momento da sua vida, pelo próprio processo inflamatório, né? Porque o envelhecimento é um processo inflamatório crônico e quem tem sarcopenia, esse processo inflamatório, ele é pior. Então você já está perdendo massa muscular ali, tem a questão óssea também, e o que é pior, as pessoas, às vezes, que eu vejo por aí, decidem fazer uma dieta Ah, por conta importante. própria, com uma dieta com pouca energia, sem orientação nenhuma, e aí você começa a ofertar pouca proteína, pouco carboidrato para o seu músculo, aí então uma condição tua, que às vezes já seria ruim, ela se agrava mais ainda porque da cabeça da pessoa ela resolve fazer isso. E eu vejo muitas pessoas fazendo dieta assim, Porque perde gordura e perde massa, né, Flávio? é, e aí a E às pessoa vezes faz de perde qualquer mais jeito. massa, né? Aí vai agravar mais ainda essa perda. Porque esse processo inflamatório, ele já vai gerar perda de massa muscular. Ele vai gerar, tá? Por isso que a gente, quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Mas ele já vai gerar essa perda. Aí você resolve fazer uma dieta com pouco carboidrato, você vai piorar essa perda mais ainda. Porque você quer ficar, como o pessoal fala, no shape, e aí você agrava a tua condição. Então não pode fazer dieta assim sem mais nem menos. E É, assim, e- agravando a estrutura, você agrava a sua função, né? é. E aí é uma Aí, bola de neve, aí né? você não consegue ter força e, por consequência, você não consegue também gerar potência. Você vai ter uma perda de força mais rápido, por consequência, uma perda de potência mais rápido. Então, aquilo que seria longevo, né, que dá longevidade, vai se encurtar. Porque justamente o nosso projeto é baseado no quê? Longevidade e bem-estar. Então, a gente tenta trabalhar esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente sempre fala para todo mundo ter um acompanhamento de quê? Também de um nutricionista, Sim. né? Porque, como a gente falou no início, né, é um trabalho interdisciplinar. Né? Então, também tem que ter o trabalho nutricionista para poder justamente auxiliar nisso aí. Então, existe uma quantidade de proteína para ser ofertada no músculo, uma quantidade boa de Sim, proteína. isso E, eu gostaria que você falasse aí pra gente, né? pois O é, quanto de que, proteína o idoso, vamos dizer assim, ou né, precisa ter, assim, tá, na sua em dieta? média, não precisa ser igual ao do atleta. O do atleta é em torno de 2,0 gramas por quilo de peso por dia. O idoso, 1,6, 1,8 já está ok. Tá? Existem pessoas Por que falam quilo, que né? Isso é um por ponto quilo de peso seis por dia. por quilo de É, peso, né? por dia, tá? E aí isso o nutricionista vai calcular, né, para poder e vai distribuir na sua alimentação para você atingir isso. E muitas vezes você não precisa de suplementar para atingir isso. Você consegue isso na alimentação, desde que você seja uma boa pessoa que coma direitinho. Se houver restrições, não, aí vai precisar, tá? É, que o E aí, pessoal toma muito creatina também, né? E às vezes nem precisa às vezes não de precisa. estar suplementando. Não, 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 às vezes não. Às vezes não E precisa.
E talvez essa suplementação a mais nem faz tanta diferença, né? Não fará tanta diferença. Porque existe uma taxa também, um limiar alto, assim. Existe o mínimo e existe É, o o mínimo, teto, o né? mínimo que se fala é 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Mas existe um cientista chamado Stuart Phillips, que é esse que a gente está falando aqui, que ele fala muito sobre isso, que a Bárbara acabou de falar, sobre ganho de potência, né? E não a sua força, mas principalmente potência, ele fala sobre isso. Na opinião dele, de outros cientistas, 0,8 ainda é baixo. Seria em torno de 1,2. Hum, Um pouquinho maior do que isso. Parece ser um pouquinho, mas não é tão pouquinho assim. ah. Então, mesmo uma pessoa idosa, seria necessário ter em torno de 1,2 gramas de quilo de peso por dia, o mínimo. E isso é totalmente possível de ser atingido. Não precisa suplementar. Obviamente, se a pessoa é vegetariano, e aí tem pouca ingestão de proteína na alimentação dela, porque a maior parte da proteína, a da carne e do frango, que tem mais aminoácidos, tem proteínas vegetais, mas às vezes você não consegue tudo no vegetal que você precisa, né? Com a carne é mais fácil, né? Principalmente com o frango, que você tem mais aminoácidos. É... Enfim, você vai. Esqueci o raciocínio, mas você precisa desse mínimo necessário. E aí, Sim, lembrei. Aí, se você é vegetariano, aí você vai precisar normalmente de suplementar, suplementar, sim. tá? E principalmente carne vermelha, porque muitas vezes o vegetariano tem deficiência de B12. Então, a carne vermelha, né, e ferro. Então, a carne vermelha vai suprir. E Na a gente verdade, é vê muita ferro. suplementação também com B12, né? É. Né? O Mas, pessoal que é, corre e tal, né? Os atletas também. porque eles precisam de uma B12 maior do que normalmente se fala. Eles Uhum. precisam de mais B12, tá? Porque a B12 ela é importante. E a B12 não é só importante para maturação das hemácias para poder correr, não. Mas também é importante também para o funcionamento do cérebro e função aí de dormir, tá? Porque é um dos cofatores que a gente fala para a produção de melatonina. Tá? E se a gente está falando sobre atleta, agora a gente já caiu lá para o É, mundo do atleta. Mas o atleta também pode ser um paciente crônico, né? pode. Por questões inflamatórias, né? Não, Musculoesqueléticas. existe pacientes, atletas sêniores com diabetes. Diabético, é atleta e é diabético. Entendeu? Existe. Ou tá pré-diabético e é atleta. Ele treina, ele compete e tá pré-diabético, ou seja, pode se tornar diabético. Então, E se você for pensar nessas possibilidades, são vários perfis, é, né? De é, pacientes. exato, porque É aí infinito. exato, porque aí ele tem a predisposição genética ali, só que ele come mal. Ele faz exercício, mas ele come mal. Então ele rompe essa carga alostática que a gente está falando no início. Então, existem as duas coisas. E outra coisa que une muitos dois mundos é todo o paciente de doença crônica, tá? Eu gosto de deixar isso aqui registrado, ele tem uma disfunção da mitocôndria. Por isso que ele se sente cansado. Porque essa disfunção ela altera a produção de energia. O atleta ele também tem isso. Se ele treinar forte, na terceira semana de treino forte, ele também vai ter uma disfunção mitocondrial. Ele também vai perder energia, vai diminuir a produção de ATP. É como se a mitocôndria ficasse cansada. E Por uma você, série, por causa de estresse oxidativo que leva a isso. E aí, você falando dessa perda de energia, eu vou linkar também ao sistema nervoso autônomo, porque aí é, entra o parasimpático, né? é, Porque se o simpático, por exemplo, se o atleta, né, até o paciente crônico, porque a gente está falando de um estresse ruim, porque tanto o atleta boa. tem o estresse ali Estresse ruim. do exercício, que se exagerada, né, se for exagerado, acaba ficando, né, acaba virando um estresse ruim. E o paciente crônico, ele vivencia uma doença né, a médio e longo prazo e ele também ele acaba tendo esse estresse. E aí a gente tem essa modulação, porque o estresse é um simpático tônico, né?
E aí entra o parasimpático para modular esse estresse, para trazer um pouco de calmaria, já que o corpo está no modo fuga, querendo sobreviver, querendo se libertar daquela doença, daquele estresse, né? E aí, quando você fala de mitocôndria, eu linkei a esse parasimpático, porque aí o paciente crônico ele vive assim em vários, ele está num estágio tanto de simpaticotonia quanto de parasimpaticotonia. Então, tanto ele precisa ter energia, como ele também perde energia rápido, né? Então, para modular isso, realmente é complexo. Então, aí entra o exercício. Entra a terapia manual, porque tem questões de dores envolvidas ali, o sistema simpático tem os níveis neurológicos desses sistemas são marcados na parte da coluna, na parte visceral também, né? Então a gente tem no simpático o coração bombando, o pulmão bombando, no parasimpático a gente já tem outros órgãos ali envolvidos que também vão modular esse sistema e também a coluna, porque a gente tem um gânglios da cadeia látero-vertebral que fazem parte, que são esses gânglios que ficam na lateral do H medular, né? Então aí tem pontos na coluna que a pessoa sente mais dor por conta desse sistema nervoso autônomo está alterado, né? Sim, e aí entra também a gente falando do trabalho de potência, porque quando você trabalha potência, você não trabalha só a fibra de contração rápida, existem tipos de fibra no nosso corpo. Você também trabalha as fibras mistas e fibras lentas. Sim, verdade. E aí você consegue trabalhar essas fibras, aí você consegue gerar melhor adaptação do corpo. Você trabalha é como se você diminuísse a carga interna e aumentar essa carga alostática que a gente falou lá no início. Então é importante trabalhar isso, né, que a gente estava falando, e a questão da energia de a pessoa se alimentar direito. A gente estava chamando a atenção da alimentação no início, para não fazer uma dieta restritiva. Porque além de você perder massa muscular, você pode perder massa óssea, você também vai estar dando para a tua célula pouca energia para uma célula que já está, entre aspas, cansada, porque a mitocôndria não funciona direito. Para o doente crônico. Para o doente crônico, essa é uma situação que é crônica. Então, a disfunção mitocondrial crônica. Ela vai continuar, porque existe uma condição chamada doença. No atleta, essa disfunção mitocondrial ela é transitória, tá? Então, daí se torna o que é importante, é o que está no nosso programa, que é o sono. A gente se preocupa muito com o sono das pessoas. É no sono que a pessoa vai se recuperar, não só da reabilitação que ela está fazendo com a Bárbara, porque o paciente crônico, ele é paciente crônico 24 horas. É verdade. Assim como o atleta é atleta 24 horas. Então, por isso que a gente tem no nosso questionário a questão do sono. A gente pergunta sobre o sono, né, como a pessoa está se sentindo, a gente gera esse score. Por isso que a gente vê no nosso exame lá, a gente vê o estresse que a pessoa está, a gente olha para o cortisol, a gente olha para a proteína C reativa, justamente para entender como é que esse metabolismo está reagindo ao dia a Essa dia. recuperação, né? Pressão. Então, às vezes, a gente pode ver o quê? Para a paciente que a gente está acompanhando lá, a gente viu que diminuiu. Não sei se eu mandei para a Bárbara no início da semana o relatório, né? A gente viu que ela diminuiu. Ou seja, ela está se adaptando, está melhor adaptada do que estava no início. Melhor ainda, ela está sentindo É, essas adaptações ocorrendo, né? O organismo respondendo a esse programa Longevidade e Bem-Estar Manso. Olha, a gente tem pouquíssimos é, minutos. é. E aí, ainda tem algumas coisinhas para passar para vocês, porque assim, como que a gente pode melhorar esse paciente crônico, né? O que que a gente pode contribuir dentro do nosso programa Longevidade e Bem-Estar? Como que a gente pode contribuir para esse paciente viver melhor dentro da questão, né? Da patologia, da questão da cronificação da doença, né? Então, dentro desse nosso programa, a gente tem educação em saúde, a gente vai trazer condições para que esse paciente, dentro de uma forma bem lúdica, educativa, entenda o momento que ele vive, que a doença crônica não é
né, não é um bate-martelo, não é uma questão de morte. Pode levar até a morte se não for bem tratada. Mas É, a pessoa pode viver bem dentro das suas condições, né? Então, a gente tem que diminuir esse impacto emocional para um doente crônico é importante. Então, a gente educa, a gente trazer metas realistas para esse paciente também é legal, né? Com foco na autonomia, no autogerenciamento da sua saúde. Suporte empático, a gente não falou muito sobre isso nessa live, mas como é importante as pessoas em torno que vivem, né, que estão ali diretamente, não em casa no trabalho, né, ou no clube. Então, como é importante esse entendimento, essa empatia com uma pessoa com uma doença crônica, né? O monitoramento e o biofeedback que a gente pode estar fazendo com a equipe e o paciente. Então, no caso, o projeto Longevidade, o programa Longevidade e Bem-Estar com o paciente. Então, como é que a gente pode monitorar isso, né? É lógico, esse monitoramento, existe uma equipe interdisciplinar, então tem psicólogo, tem nutricionista, tem aí o Flávio na bioquímica, eu na parte motora, na parte postural, na parte da terapia manual. Vocês já viram que a gente pode sim tratar pacientes crônicos com a terapia manual, através de manobras viscerais, manobras craniais, sacrais, né? Massagens miofaciais, tudo para melhorar essa qualidade, né? Tudo para trazer mais bem-estar para essa pessoa. E aí, Flávio? Algo então, a mais? uma pergunta. Então, Vale. de que maneira que a gente pode contribuir para melhorar a forma, né, de agir, pensar e viver de um paciente crônico? O dia a dia dele ali, como é que a gente pode melhorar isso? Você falou aí que é o apoio da família, né, que a gente está falando, de quem Eu está em acho torno assim, dele. criar Ah, rotinas viáveis e saudáveis, tá? Hábitos, mudança de hábitos é muito importante. Esse monitoramento, a gente está sempre ali em contato com o paciente, para que ele não tenha assim, porque tem essa perda um pouco, né? Assim, do tipo, ele tem um pouco essa perda de qual a participação e engajamento. Então, a gente tem que estar ali constantemente engajado com o paciente para que tanto os profissionais quanto ele possam caminhar juntos, porque senão ele vai esmorecendo. Porque né, a doença crônica tem esses fatores, né? Assim, acaba que o paciente fica um pouco mais fragilizado com a doença. Então a gente tem que estar ali sempre acompanhando esse paciente, né? E, e os hábitos, tanto a nível de atividade física, uma atividade física qualificada, porque não é qualquer atividade física, né? O que mais a gente vê por aí é a gente é, fazendo qualquer coisa e achando que, isso vai me nutrir músculo esquelético, né? Vai trazer uma nutrição melhor para minha coluna, e às vezes só vai piorar. Então, a atividade física tem que ter um propósito, um foco e tem que ter um resultado. Aliás, tudo, né? por isso que a gente avalia no início, no nosso caso, né, no nosso projeto, tem a avaliação ali no início e no final, porque o que a gente espera é que o final esteja melhor. Se não tiver melhor, a gente tem que repensar o que a gente fez para poder melhorar. Então, assim, essa é a proposta, avaliar pelo menos no início e final, porque como é um paciente crônico, é um processo, né? A gente está sempre avaliando. É um E- processo. então, naquele período ali, sempre tem melhora, né? É difícil não ter. A gente tem que entender o que aconteceu, porque às vezes não está na reabilitação, não. Né? Mas está nos outros fatores que a gente está falando, sobre hidratação, sobre alimentação, sobre sono, né? Sobre Fatores relação com a psique, família, né? né? Essa carga externa, tá? Aí a gente tem que entender, né? Tem. Isso, porque aí tem que conversar não só eu e a Bárbara, mas com um psicólogo, né? Com o outro profissional, com a nutricionista, né? Ter esse trabalho interdisciplinar para poder ajustar e aí a pessoa ter um. Porque
essas avaliações servem como controle para a gente direcionar o que a gente está fazendo, exatamente para isso, a gente A gente vai entender mensurando, né? E às isso. vezes ajustando, porque não é É, o que a gente passa no início, no final pode não ser a mesma coisa. Então a gente tem exato. esse ajuste, até porque a Ajuste. gente tem que ter uma evolução do paciente, né? É, A é, gente tem que estar com a gente evoluindo constantemente, né? exato. Não é a nossa percepção, tem dados objetivos ali, né? Que muitas vezes as pessoas acham que os dados são frios, né? Eles não são, mas na verdade são dados que acolhem, que deixam mais quentinho, porque é com aqueles dados que a gente consegue atender, né, até melhor a pessoa, porque é um dado que ajuda essa direção nesse ajuste. E aí a gente consegue modificar de acordo com aquilo que a gente está vendo, com o dado. O Sim, dado mais vai dizer isso pra concreto, né? gente, é Uma mais coisa mais concreto, concreta. é mais Gente, próximo. muito obrigado, Flávio, Eu que por agradeço. essa live nossa aí. Muito obrigada às pessoas que participaram aí, que fizeram várias perguntas. O Fabrício aqui, ó, quero saber do cinquentão aqui de uma dor crônica que eu estou próximo ao ombro. Fabrício, você vai ter que vir aqui no consultório fazer uma avaliação aqui com a gente, para a gente identificar da onde está vindo essa dor, né? Porque conheço o Fabrício e tem algumas questões viscerais ali importantes. Tem a pergunta também do Jailson, que é recomendado fazer Ah, foi. quiropraxia para aliviar a tensão na coluna? Teve também. Como é que é a pergunta? É recomendável fazer quiropraxia para aliviar a tensão na coluna? Jailson, né? Jailson? É, Jailson Souza. Jailson. Então, Jailson, eu costumo dizer que todo método é bom, tá? Mas nem todo método é eficaz para o momento que a pessoa está, né? A quiropraxia, ela trabalha muito a questão dos bloqueios articulares, né? Por um lado, isso é bom, é vantajoso quando você tem uma causa mecânica, né? Quando você tem uma causa ali é, a nível articular. Porém, por exemplo, em pessoas, em pacientes crônicos, em que você tem não só uma questão articular, mas você tem uma questão miofacial envolvida, você tem todo um psique, né, desse paciente que está sofrendo de uma doença já há algum tempo, você fazer bloqueios articulares imediatos não vai ajudar essa pessoa, pode até agravar a dor dela. Então é muito mais vantajoso você trabalhar, porque você tem ali, como eu havia falado, os níveis neurológicos de um sistema nervoso autônomo. Então é mais vantajoso que você trabalhe a parte miofascial, a parte muscular primeiro, como se você estivesse semeando o terreno para depois você vir com uma técnica assim mais explosiva com esse tipo de paciente crônico, entendeu? Esse soltando um pouco mais para depois destravar, é isso? Isso. Você vai liberando, vai deixando aquele corpo assim mais suscetível ao toque, porque o paciente crônico ele está muito enrijecido também. Ele está reativo, né? Porque ele está assistindo tanta dor que ele fica mais reativo. Então, você tem que realmente trazer um terreno melhor para depois você fazer uma técnica assim mais explosiva. E muitas das vezes a gente nem faz. A gente tem mobilizações que a gente pode fazer numa articulação sem fazer o thrust, né? Que a osteopatia fala muito do thrust também articular. A gente pode mobilizar, fazer mobilizações suaves e você vai ganhar ali uma mecânica melhor e sem precisar fazer trancos, né? Tá certo? Gente, Então, essa live vai ficar gravada. Curta aí nossas redes sociais, tá bom? Flexível Studio e Biolab, tá isso certo? é uma parceria. Esse é a live do nosso projeto, né, Longevidade e Bem-Estar. Quem quiser, procura a Bárbara lá, na Manda um Flexível direct. Estudo, pode mandar um direct.
que a gente vai ter o maior prazer em receber e atender. E até sugestões para as próximas lives. Todo mês É, terá uma live aí nos nossos canais. Muito obrigada, boa noite. Adorei conversar com você, Flávio, e eu compartilhar aí também, com todos. eu também adorei essa conversa. Vamos ter mais mês que vem. Sim, aguardem. Tchau, Um abraço, tchau. tchau, tchau. Valeu.